Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigues, o professor da disciplina de Hidrogeografia de vocês, da nossa Unicesumar. Estou passando aqui hoje para que a gente possa refazer o nosso tutorial do nosso mapa, para que a gente possa realizar ele de maneira adequada. Então fiquem aí, aguardem que já vem o passo a passo de como fazer o nosso mapa. Grande abraço pessoal! Olá pessoal, voltando aqui, na segunda aula da nossa disciplina de Hidrogeografia, nossa aula ao vivo, eu passei uma explicação sobre esse esquema, esse perfil esquemático que está aqui na tela para vocês. Mas vamos fazer uma revisãozinha para a gente entender alguns elementos que compõem uma bacia hidrográfica e a partir daí eu consigo explicar para vocês como é que funciona a coleta da delimitação da bacia hidrográfica. Como vocês estão verificando aqui, isso é um rio. Na verdade, são duas bacias hidrográficas. Você tem essa bacia hidrográfica na porção na sua esquerda da tela e a bacia hidrográfica na parte da direita da sua tela. São duas bacias distintas. O que é o divisor de água? É justamente essa parte mais alta, literalmente, que divide as águas da chuva quando ela cai. Parte vai cair para uma bacia hidrográfica, parte vai cair para outra bacia hidrográfica. E quais elementos que compõem uma bacia hidrográfica? Primeira coisa, o rio principal, vocês estão vendo aqui no cursor do mouse. Os afluentes, ele pode ser 2 ou até mais, depende muito da localização. Também a gente tem aqui, que a gente chama de leito principal. A parte mais baixa, não está escrito aqui, mas é chamado de talveg do rio. Outra coisa, aqui nós temos a foz, que é a parte mais baixa do rio. Também quando se encontra com outro rio, a gente chama de nível de base. Então aqui a gente tem um nível de base, aqui a gente tem outro nível de base. Então onde um rio encontra com outro, forma um nível de base. E o nível de base principal, pessoal, é o oceano. Então nós temos o leito, onde o rio nasce, a nascente, que não necessariamente só é essa. Por exemplo, aqui nós temos uma nascente, aqui é outra nascente, aqui é outra nascente, e assim sucessivamente. Os afluentes também têm nascente. Isso aqui também é denominado de, se for pensar em escala de tamanho, isso a gente pode chamar um rio de primeira ordem, um rio de segunda ordem, isso aqui pode ser chamado um rio de segunda ordem. Esse aqui pode ser chamado um rio de terceira ordem. Isso a gente falando em tamanho de rio. Como eu estava falando, a foz nós temos duas. Essa que não tem empecilho algum, nenhum tipo de ilha, a gente chama de foz em estuário. Quando você tem ilhotas assim na foz, é foz em delta. Então, para ficar claro para vocês, o que vai ser importante para nós na hora de elaborar o nosso mapa? Primeira coisa, você ir lá na sua carta topográfica, que é de topo, já vou explicar por que tem esse nome. Você vai lá e coletar todos os rios. Depois você vai passar o limite em cima das curvas de níveis, nos topos, onde que a gente chama de divisor de água ou de espigão, onde a água literalmente se divide. Então, isso é uma bacia hidrográfica. Basicamente, essas são as informações para que a gente possa entender uma bacia hidrográfica. Outra pergunta muito comum, pessoal, que se faz é com relação ao que é curva de nível. Para que serve uma curva de nível? Esse esqueminha que eu trouxe aqui, bem simplesinho, ele vai explicar para nós basicamente o que é curva de nível. Curva de nível são as cotas altimétricas da superfície terrestre. Só que quando nós olhamos na nossa carta topográfica, nós as vemos assim, na posição de cima para baixo, nunca lateral. E quando você transforma ela lateralmente, você percebe a importância da curva de nível. Ela vai determinar as alturas do relevo, dos topos. E normalmente ela tem uma medida que é basicamente, dependendo da carta topográfica, ela vai ter a mesma medida. Essa aqui, cada linha representa 20 metros, ou seja, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 metros. É o que está acontecendo aqui, ó.
o topo 160 metros e a base, olha como a curva fica longa. Por quê? Porque está lá na base do morro, tá vendo? Ela contorna todo o morro. Aqui a mesma coisa. Então essa linha dessa curva de nível ela é bem longa porque, como eu disse para vocês, é a base do morro. E já a curva de nível 160, que é do topo, naturalmente ela é menor. Então quando nós formos coletar nossa curva de nível lá da nossa bacia hidrográfica, isso vocês vão ter que levar em consideração. Sempre pegar os topos, que são as partes mais altas, onde vai ter a divisão do que? Aqui, como eu trouxe para vocês. Do que? Do divisor de água, que é o limite, a parte mais alta. Seria basicamente essas partes aqui, ó. Que vai fazer com que a gente entenda e consiga distinguir essas diferenças altimétricas. Então você vai pelo topo, você consegue distinguir. Ah, você pode perguntar, professor, como que eu faço isso na prática se eu tenho uma carta topográfica que às vezes me parece confusa? Só para a gente entender um pouco melhor, quer ver? Nós temos aqui a nossa carta topográfica que eu coletei as informações. Se você pegar ela aqui, ó, eu delimitei o limite dela, da bacia. Daí você pode falar, professor, não estou conseguindo fazer. Eu vou explicar passo a passo. A primeira coisa que eu quero que vocês façam para delimitar a bacia hidrográfica, vocês têm que pegar um rio. No caso, o rio nasce na parte mais alta, claro, né? E deságua no rio principal, no caso é o Paranapanema. Que se vocês perceberam, vou até dar um zoom aqui, ó. Eu fui fazendo o quê? Eu fui pegando o rio e fui riscando o rio principal. Primeiro passo, risquei esse rio principal com a canetinha de ponta fina até o final. Depois, o que eu fiz? Eu fui contornando os rios, os seus afluentes, tanto da margem direita quanto da margem esquerda. Então eu já tinha basicamente a minha bacia hidrográfica, só não tinha o limite d'água. Já vou explicar para vocês como é que vocês fazem. Tá, professor? O que mais você fez para poder tirar essas informações? Outra coisa, para ficar claro, eu vim e peguei uma outra bacia paralela a essa. Não sei se vocês vão perceber aqui, ó. É uma outra bacia, paralela a ela, tá vendo? Mesma coisa eu fiz nesse rio. Depois eu peguei um outro rio na outra bacia paralela. Para ficar fácil, o que eu fiz? Determinei os rios, depois eu vim só contornando em cima dos topos. Lembra que eu trouxe para vocês os topos lá das curvas de níveis? Eu fui pegando as partes mais altas e ligando. Sempre tomando cuidado, por exemplo, para não causar uma confusão, que é isso daqui, às vezes pode acontecer. Na hora de você transcrever uma linha dessa cota altimétrica mais alta, você nunca pode passar em cima da cabeceira de drenagem. Se você perceber, é bem nítido. Nós temos duas bacias e eu passo no meio, na parte mais alta do relevo. Então isso é uma das formas de tirar. Agora nós vamos ver lá a carta topográfica sem nada, só para a gente entender o que é essas cotas altimétricas mais altas. Essa daqui, pessoal, é a carta que eu escolhi de Tororó do Paranapanema. Não é a mesma carta de vocês, mas só para a gente entender. Olha que interessante. Aquela hora eu falei para vocês que eu contornei o rio principal, lembra? Então o que eu fiz? Eu peguei uma carta crua, igual tá aqui, uma carta topográfica crua, e fui pesquisar Primeira coisa, eu fui procurar o rio. Ó, estão vendo aqui o rio? Se você perceber, tá em azul aqui, ó, o riozinho. Eu fui lá e contornei ele inteirinho, até ele chegar no final da carta topográfica, e fui pegando seus afluentes. Sabendo que, normalmente, as estradas, elas vão andar nas partes mais altas do relevo, aqui eu percebo que tem uma estrada pavimentada e outra estrada não pavimentada. Eu já sei que o meu divisor de água vai ser basicamente aqui. O que eu fiz? Já coletei informação dessa bacia. Eu vim aqui ao lado, não sei se vocês vão perceber, aqui tem outro rio, ó. Que ele vai basicamente acompanhando a minha bacia hidrográfica do rio que eu já coletei aqui. Então eu vou até o final dele, coletando as informações até o final. Depois, o que eu fiz? Eu vim na bacia paralela, eu fiz a mesma coisa. De repente, na bacia que você vai coletar, não tem nem necessidade. Se você conseguir fazer diretamente uma única bacia aqui, é mais tranquilo. Daí depende de você.
Então o que que eu fiz? Beleza, já sabendo que o meu rio é esse aqui, eu vim ver o que? As cotas altimétricas. Lembra que eu expliquei para vocês que era cotas altimétricas? Eu peguei, eu sei que o meu rio, minha bacia faz parte desse contexto aqui, desse rio. E aqui é a bacia vizinha. Então tem que pegar a parte mais baixa e ir até o topo. Se você perceber aqui, vou dar um zoom um pouquinho maior para vocês perceberem. Olha o que que eu fiz. Eu saí aqui do rio, do Paranapanema, vim e achei um topo. Qual o topo? 330, 332? Não, 341. Então eu fiz um risco daqui até aqui. Sabendo que eu estou no meio da bacia. Tá vendo que aqui tem um riozinho, aqui tem outro? Então quer dizer que essa parte é a parte mais elevada. Daí eu fui procurar outro topo. Olha que interessante. Eu não tenho numeração aqui, mas eu sei que ela está na mesma cota altimétrica. Então eu saí daqui, liguei a esse ponto, depois eu fui a esse outro topo aqui. E se vocês perceberem, eu tenho uma nascente aqui e outra nascente aqui. Então, saindo daqui, eu tenho que passar pelo meio das duas e alcançar o outro topo. Por que o outro topo? É o limite de água dessa bacia para essa bacia. E assim sucessivamente. Se vocês perceberem, ó, 366, eu tenho 361. E ela está entre as duas bacias novamente. Eu vou contornar na parte mais alta e vou continuar a seguir esse percurso. Isso, no caso de vocês vão fazer com lápis. Aqui eu estou mostrando com o cursor para ficar uma coisa mais prática. Quer ver outra coisa interessante? Eu parto aqui de 360, eu vou para 330, 339, eu estou no meio das duas bacias. Eu venho aonde? Em outro topo. Qual outro topo que eu tenho? 360. Outra parte alta. E se você perceber, novamente falando, né? Eu estou sempre entre as duas bacias. Olha o rio aqui da outra bacia e ó, a nascente de um afluente da minha bacia. Eu saio de 362, eu venho para 361, eu vou procurando os topos mais altos. Mesma coisa, olha o rio aqui e outro topo. 354, você vem a 300, no mesmo topo, um pouquinho mais baixo, tem 343. Você liga aqui, liga o 332. Não sei se vocês perceberam, mas a estrada vai acompanhando, ó, como eu disse para vocês. Vem aqui 332 novamente, sempre levando em consideração que eu estou passando entre as duas bacias. Chego novamente aqui num topo de 361. Vou ligar 352. Na verdade, aqui é uma coisa interessante para a gente pensar. Preste atenção. Eu tenho 361 aqui. Aqui eu tenho 366. Se eu vim aqui, eu vou abaixar muito, eu vou ficar muito próximo dessa nascente, desse rio da bacia que não faz parte da minha, mas está no limite. E eu vou ficar muito distante desse rio da minha bacia. Então eu passo no meio. E vou a 366. E assim por diante, 369, 376, onde que eu estou passando bem apertado. Provavelmente aqui o relevo é mais movimentado por conta das declividades mais altas. 376. Aqui olha que interessante, eu vou acompanhar a rodovia 376, vou até 333. De 333 eu vou 372 na rodovia novamente, 386. Olha que interessante. Se eu for fazendo isso, eu vou até o final, conseguir delimitar a parte esquerda a porção direita da minha bacia. E assim eu vou fazer pelo outro lado, mesma situação, mesma coisa. Vou pegar aqui minha bacia, vou ver que o topo é 333. Eu tenho um rio aqui que é o meu, tem esse rio aqui e tem um outro rio que é o afluente da outra bacia. Então eu vou passar pelo meio, vou vir aqui, sair mais ou menos onde está escrito campo aqui, vou até 337, que está no meio das duas bacias. De 337, eu já venho em 337. Eu vou contornando a rodovia, na verdade, aqui, ó, a própria rodovia já me dá uma base. Eu contorno a rodovia, vou até 343. Do 343 eu passo no meio dos dois rios, desse rio que faz parte da bacia à esquerda da minha bacia, e passo entre minha bacia e a bacia que está à esquerda da minha bacia. Continuo subindo, vou até 349. De 349 eu venho em 347 aqui, tá percebendo?
Porque daí eu tenho um nascente aqui da minha bacia e nascente da outra bacia. E nascente da minha bacia. E vou passar aqui. E se você perceber, para ficar muito mais fácil para nós temos a estrada de terra aqui que ela está passando no topo, literalmente, dos topos, ó. Ela vai migueando, indo nos topos, 389, sempre entre as nascentes e as duas bacias, pegando as partes mais altas. 396, 382, aqui ficou muito mais fácil, porque essa própria estrada já vai nos topos, claro, né? A estrada vai andar na parte mais alta do relevo. E assim, eu finalizei minha bacia hidrográfica, contornando os dois lados dela, que é o que a gente pode ver nessa imagem aqui. Foi isso que eu fiz. Como eu ia dizendo, na sua bacia, o que você vai fazer? Você vai pegar os topos, como eu expliquei anteriormente, e vai ligando. Sempre na parte mais alta, se você perceber, sempre entre os rios, que é o espigão, ou o divisor de água, como eu expliquei para vocês anteriormente. Daí você delimitou sua bacia. Daí para descrever o padrão de drenagem, é bem simples, é só você ver aquela tabela, inclusive tem no livro de vocês, no livro didático, e também tem na literatura de maneira geral, ok? Espero que eu possa ter sido mais claro dessa vez, que vocês possam ter entendido bem como é que coleta as bacias hidrográficas. E outra coisa que pode causar confusão, o rio sempre da parte mais alta para a parte mais baixa. Se você perceber, as cotas altimétricas elas foram aumentando. Então, só a título de informação, então eu tenho a bacia hidrográfica determinada, delimitada, estabelecida. Espero que eu possa ter colaborado bastante com vocês, que vocês possam entender bem esses conceitos que eu passei para vocês, principalmente quando eu falei sobre as questões, as nomenclaturas que se utiliza para falar sobre bacia hidrográfica, divisor de água, nascente, foz, talveg, para que você possa desenvolver sua atividade, tá ok? Muito obrigado a todos, grande abraço, estamos por aí. Até mais, a gente se encontra, pessoal.